Na grande tribulação. Então, esta é a primeira conversa, mas vocês podem imaginar como ela é projetada tão longe, até dentro da grande tribulação, a morte dos santos. Eu sei que ele tem os seus precursores agora que estão fazendo a mesma coisa. Eles estão mentindo para a igreja, focando em prosperidade, não se preocupem com santidade. Se você for a Lucas 16, do versículo 19 a 21, você vai ver. Ele vem para destruir os santos, como nós vamos ver. Aleluia. Vocês podem imaginar uma visão tão complexa, certo? Do trono. E então a praia, e então os peixes que estavam sendo devorados pela serpente. E então eu vejo muitos outros peixes que ele matou boiando. Então o Senhor comandou que eu pulasse e lutasse para que ele não devorasse mais. Então ele moveu para outro lado para não devorar mais os peixes. Lembra aquela luta dentro da água? Eu tinha algo na minha mão. E eu estava batendo na água, tentando golpeá-lo. Então, ele se moveu para outro lado, mas então aqueles peixes agora estavam seguros. Mas havia já muitos peixes mortos aqui. Esta é a conversa que está sendo projetada lá dentro da grande tribulação. Pode imaginar? Então, nós vimos que ele vem como enganador da última vez. Então, o anticristo vem como enganador. Ele também é o traidor, porque ele é um traiçoeiro. Ele vem porque ele trai Israel, no meio do caminho ele trai Israel. Então ele se coloca em posição de adoração. Então é por isso que esses profetas vão até a grande tribulação para repreender o templo apóstata, para repreendê-los e para dizer, este não é o Messias. O Senhor é o Messias. O Senhor é o Messias, não este cara aí. Yeshua HaMashiach, não este cara aí. Agid HaMashiach. Aleluia. Então, quando ele está enganando o mundo, qual é o seu remédio como igreja? Vamos começar por aí antes de entrar no segundo selo. Eu sei que o mundo inteiro está. Por que ele não chega logo nos selos? Por que ele está tendo tantas introduções? Vai direto lá no selo e quebra. É o Messias que quebra ele, os selos. Mas eles mal podem esperar. Mas há uma mensagem a ser dada aqui em tudo isso. Nós vamos nos mover e ainda temos amanhã, não se preocupem. Hoje nós vamos ver muito. Mateus capítulo 4, povo abençoado. Já com o primeiro selo quebrado, qual é o seu remédio? Como é que você vence o anticristo? Estamos juntos? Jesus disse a ele, para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adore somente a Deus e o sirva somente a Ele. Vocês entendem? É assim que você vence o anticristo. É importante que eu passe ou você quer que eu vá para os selos direto? Por favor, permita-me, porque esta é a mensagem para a igreja. Este é o remédio para esta situação. Então, quando você vê que o coronavírus está devastando o mundo e a morte está vindo, então Deus está usando isto para projetar para vocês como será a dispensação seguinte. Mas Ele está dizendo bem aqui que o anticristo virá naquela dispensação que está vindo e as pessoas vão ter que adorá-lo, ele vai obrigá-los a adorá-lo, mas ele está dizendo, não, mas você pode resistir, porque agora mesmo ele já tem os precursores que estão te desviando de adorar a Jesus. Eles estão te impedindo de adorar, mas agora você tem que adorar somente o seu Deus, e se você adorá-lo, ele é santo, você tem que adorar a santidade dele. Ele é justo. Estamos juntos?
E quanto ao livro de Gálatas, como é que você vence o engano deste mestre de intrigas? Ele é muito bom de intrigas. Ele chama de excelência intelectual. É com isso que ele foi coroado. Em um ponto ele diz, ele é um gênio, certo? Como você vence um gênio desse? Quando você já vê os falsos profetas matando à direita e à esquerda, os precursores deles. Como você vence as ciladas deles? Então, algumas vezes é bom saber, certo? Antes de entrarmos no grosso disso, vamos chegar à substância, ao foco da igreja. Creia-me, eu vou chegar lá, eu vou falar da visão do trono, o terceiro e o quarto selos. Não se preocupe, nós vamos passar por eles, certo? Mas primeiro vamos receber isto. Gálatas 1, versículo 8. Ele diz: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que nós pregamos, que é o evangelho da cruz, o evangelho do sangue, o evangelho da salvação de Jesus, o evangelho da santidade, sem isso ninguém verá ao céu, o evangelho da justiça, que é o linho finíssimo, as vestes para as bodas do Cordeiro. Se você receber outro evangelho que não é este, então que ele seja amaldiçoado, que ele seja amaldiçoado por Deus. Vocês estão entendendo como vencer? Oh, sim! Eu pensei que isso era muito importante, é muito substancial. Que vocês possam vencer, que vocês possam, então, vamos falar tudo sobre o primeiro selo. Vocês viram agora? Vocês podem vencer. É por isso que a igreja hoje está sendo enganada. Ela está em outro evangelho que não é o evangelho da cruz. Como você sabe que eles não estão no evangelho da cruz? Como você sabe que eles estão em outro evangelho? Pelo fato de que não há santidade. E está faltando santidade, porque santidade é o padrão da cruz. A santidade é a medida padrão da salvação. Então, sem isso, esta graça da santidade, este é a falsa religião. Então, a salvação de Jesus, a santidade é o fundamento da salvação. E a justiça é aquilo que foi perdido no jardim. Então, se alguém vem e prega outra coisa, então ele diz que seja amaldiçoado. Vocês ainda querem saber mais? Ou vocês querem que eu vá para os selos? Porque vocês mal podem esperar pelos selos. Ok, então o livro de Efésios, Efésios 6. Efésios capítulo 6. Efésios 6. Aleluia. Eu mesmo preciso chegar lá, então eu vou poder trazer para vocês. Capítulo 6, Efésios, capítulo 6, versículo 12. Ele diz o seguinte. Ele diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, contra a carne e sangue, mas é contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vocês agora entendem? Então é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. Isso significa que o Espírito Santo está no centro da ajuda de vocês. A tua força é o Espírito Santo. Estamos juntos? Alguém está andando comigo? Ele está dizendo: confiança no Espírito Santo. Então você vai vencer. O livro de Colossenses. Colossenses capítulo 1. Povo abençoado. Colossenses 1. Colossenses. Como que você vai vencer os esquemas e as mentiras do anticristo? Colossenses capítulo 1.
Versículo 12. O que é que ele diz? Vamos ler 12 e 13. E dando graças com alegria ao Pai. Quando você chegar lá, diga amém. Obrigado. Então, versículo 11, ele diz: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que vocês tenham a perseverança e a paciência, e dando graças ao Pai com alegria. Ele que nos qualificou e nos tornou dignos de participar da herança dos santos, o povo santo no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o Filho que ele ama, em quem nós temos a redenção e o perdão dos pecados. Aleluia! Então, é assim que você vence. É do Senhor. Você vai confiar no Senhor. Você vai sustentar a salvação de Jesus. Você vai se apegar ao Senhor. Então, antes de eu ir para o segundo selo, o cavaleiro, o que é que ele simboliza? Ai, eu sei que o mundo inteiro está... Oh, o que mais? Agora ele vai para os selos? Podemos olhar para Zacarias, então nós iremos para o segundo selo. Não se preocupem. O livro de Zacarias, capítulo 6. Zacarias. Agora nós estamos terminando, então nós podemos chegar no segundo selo, o qual vocês não podem esperar. E nós bendizemos ao Senhor. Aleluia. Zacarias, capítulo 6. Ele diz: eu olhei, eu vou ler do versículo 1 até o 4. Olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que tinham saído do meio de 2 montanhas de bronze. Versículo 2. A primeira carruagem estavam atrelados cavalos vermelhos, a segunda cavalos pretos, a terceira... Então são os cavalos pretos e os cavalos malhados. Todos eram vigorosos. E eu perguntei ao anjo que falava comigo: que são isso, meu Senhor? E o anjo me respondeu: estes são os 4 espíritos do céu que acabam de sair da presença do soberano Senhor de toda a terra. E então ele continua. Então, por que ele envia os cavaleiros? Nós estamos lidando com 7 selos, mas estamos lidando com os 4 cavaleiros do Apocalipse. Esta é a profecia que eu fui por todo o mundo dando. Então, agora vocês podem ver que o cavaleiro foi enviado do céu. Foram enviados do céu. Estes são os 4 espíritos de Deus. Eles representam o poder de Deus. Os 4 espíritos, o poder de Deus, que foram enviados aos 4 cantos da terra. Os cavaleiros que foram enviados. Vamos parar um pouco aqui antes de ir para os selos. Eles foram enviados aos 4 cantos da terra. Eles foram enviados com poder para conquistar. Para conquistar a terra. Ai! Para conquistar a terra. Eles representam o poder de Deus, que é enviado para conquistar os 4 cantos da terra. Então, podemos olhar o segundo selo agora. O livro do Apocalipse, capítulo 6. Versículos 13 e 4, ele diz: quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha.
Então saiu outro cavalo, e este era vermelho como fogo. O seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. A ele foi dada uma grande espada. O que é que o Senhor está dizendo? Aleluia. Então agora, o cordeiro quebra o segundo selo. E o segundo ser vivente sai, ele vem. Eu vou descrever tudo isso agora, mas na Escritura, então, ele libera o segundo cavaleiro do Apocalipse. E o cavalo vermelho como fogo, que representa sangue, como nós vamos ver agora. Aleluia! Derramamento de sangue. Mas primeiro vamos a Mateus 24, como da última vez. Mateus 24. Mateus capítulo 24, povo abençoado. Eu vou ler versículos de 6 a 7. Ele diz o seguinte. Versículo 4. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. Por muitos virão em meu nome dizendo que eu sou o Messias e enganarão a muitos. Versículos 6 e 7. É isso que nós precisamos para o segundo selo. Então, aquele que eu li. Agora o versículo 6 e 7. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas cuidado, não tenham medo. Algumas coisas têm que acontecer, mas ainda não é o fim. Ele diz: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, há tanto que é dito aqui. No versículo 6 e 7. Então, o Senhor está dizendo que o cordeiro pegou o rolo. Ele é digno de pegar o rolo da mão de Deus, da mão direita de Deus. E ele pega o rolo e ele começa a quebrar os selos do rolo. Em outras palavras, da forma como eu demonstrei, vou fazer novamente. O rolo estava escrito e então enrolado e selado 7 vezes. De tal forma que quando você quebra um selo, você tem acesso àquele domínio, àquela escritura, àquela parte do livro, àquela parte do documento. E lembra-se que está escrito dos dois lados. O rolo de Deus no céu. E então, ele diz que o cordeiro pega o rolo e quebra o segundo selo. E quando o segundo selo é quebrado, um cavalo vem, um cavaleiro sai. Ele sai e vem. Ele vem montado num cavalo. E este cavaleiro, ele está cavalgando um cavalo vermelho como fogo. Ele é vermelho na cor. Então, naquele dia, quando o Senhor me trouxe diante do seu trono, então o cordeiro, Messias, na posição do trono, ele quebrou o segundo selo. Ele liberou o segundo ser vivente. E se você quer se referir aos seres viventes, você vai ao capítulo 4. Nós já vimos isso. 4 do Apocalipse. Então, a segunda ser vivente libera esse cavalo. E quando ele falou comigo, mas este aí não se dobrou como o outro. Então, ele fala comigo. Então eu vejo ele correndo por toda a terra. E na verdade ele estava correndo tão rápido que se você não olhasse muito bem, você teria a impressão que eram muitos cavalos. Ele estava correndo por toda a terra e muito rapidamente. E ele diz aqui que o cavalo é vermelho como fogo. E então é dado a ele uma espada. Uma espada na sua mão. Um cavalo vermelho como fogo.
Vermelho significa sangue, derramamento de sangue. E lembre-se que todas estas profecias que o Senhor está dando enquanto Ele quebra os selos, isto não é para agora. Não é para agora. Então nós lemos, é claro que nós sabemos que Jesus em Mateus 24 deu a mesma profecia do outro lado para os discípulos. E então João a recebeu deste outro lado. Nós sabemos que elas são a mesma, como nós já vimos. Elas combinam. Então, em Mateus 24 ele diz guerras e rumores de guerra. Mas isso na verdade representa derramamento de sangue. Porque é dado a ele uma espada, uma grande espada, não é pequena, é uma grande espada para realmente trazer derramamento de sangue. Mas se você ver no contexto hebraico, isso significa massacre, um massivo massacre, um holocausto. Então, eu quero dizer que assim como vocês sabem o que é que o precursor deste cavaleiro está fazendo na igreja agora, o precursor do anticristo está fazendo isso na igreja agora, e é claro que a grande coisa, a coisa terrível, também Hitler fez, Adolf Hitler, o ISIS fez, é chamado al-Baghdadi. Eles massacram as pessoas, eles colocam os pescoços dele ao fio da espada, e também Al-Qaeda, Bin Laden, Boko Haram, Al-Shabaab, todos eles. Eles são precursores, quão ferozes e cruéis. Mas ele diz, não, esses são apenas precursores. Esta profecia não é para agora. E ele diz, ele vai pegar todos aqueles que vieram antes e vão combinar em um único caráter para executar esta profecia na grande tribulação. Estamos juntos? Então, este representa derramamento de sangue. É por isso que quando você vê as guerras, a guerra vindo ao Iraque, a guerra vindo à Síria, a guerra vindo à Líbia, a guerra contra as gangues de drogas no México, 100 pessoas, 50 pessoas enterradas, as guerras de Al-Qaeda na Filipinas, onde quer que seja, os terroristas, Boko Haram assassinaram quantos? Mataram quantos? Al-Shabaab. Todas estas guerras e até mais. Se você pode enumerá-las, estamos juntos? Então, isto representa derramamento de sangue. É por isso que quando você vê as guerras, a guerra vindo ao Iraque, a guerra vindo à Síria, a guerra vindo à Líbia, a guerra contra as gangues de drogas da México, onde eles ficam encontrando sepulturas, centenas de pessoas enterradas, as guerras do Al-Qaeda nas Filipinas, vocês sabem, os terroristas, quantos que eles matam, Al-Shabaab, estas guerras e até mais. Se você pode enumerá-las antes daquele derramamento de 2007, derramamento de sangue em 2007, quando eu digo, eu vi um cavaleiro vermelho e ele corre muito rápido. Mas vocês viram o que aconteceu depois que eu disse isto. Eles são apenas precursores do principal cavaleiro. O cavaleiro que tem uma grande espada e ele traz grande devastação. O verdadeiro cumprimento vai acontecer na grande tribulação, quando nós vimos em Mateus 13, versículo 15, ele diz... Apocalipse 13, dizendo, a segunda besta foi dado para dar fôlego à imagem da primeira besta, para que a imagem pudesse falar e fazer com que todos que se recusam a adorar a imagem sejam mortos. Este é o nível de derramamento de sangue. Se você fala a respeito de Apocalipse 13, 15, então agora você está entendendo o nível de derramamento de sangue. Onde ele tenta colocar cada ser vivente à espada.
todos os que recusarem a adorar a besta. Este é o nível de guerra. Então, nós vimos que ele é um militar, ele é capaz de usar, há também um exército que vem com ele. Então, ele é muito poderoso em derramamento de sangue. Ele é um conquistador, ele é muito poderoso na guerra. E ele está dizendo que ele é dado para fazer guerra contra os santos e vencê-los. Ele vai vencê-los e matá-los. Vai conquistá-los. Então, há derramamento de sangue vindo. Eu sei que vocês viram o derramamento de sangue na Líbia, na Síria. É inacreditável. A terra nunca viu isso. Inacreditável. Não, é impensável. O derramamento de sangue no Iraque, algumas vezes se tornou terras entre eles mesmos, se tornou uma terrível batalha entre este grupo e aquele, entre eles mesmos. Tornou-se pior quando agora eles lutavam contra si mesmos. O derramamento de sangue. Então, há tantos em todo o mundo. Pega o Vietnã, a guerra do Vietnã. Até mesmo a guerra que está acontecendo na Somália, uma grande guerra, Boko Haram, o que quer que seja. Qualquer derramamento de sangue, junta tudo. Então você vai ver que naquele tempo será colocado sobre este cavaleiro. E o que ele faz é inacreditável. Eu me lembro, quando eu falei a respeito disso em 2007, já desde 2004, 2005. E isso é uma escala pequena ainda. Mas foi inacreditável. Foi totalmente insuportável naquele tempo. E quanto mais este agora que está vindo. Apocalipse 24, versículo 4. Ele diz o seguinte: eu vi tronos e se assentavam aqueles que havia sido dada autoridade para julgar. E eu vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem em suas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Na verdade, estes aqui foram decapitados. Então, se você ver este derramamento de sangue novamente, que foi feito pelo ISIS, Al-Shabaab, que eles vieram para fazer o que eles estão fazendo e tudo isso, Boko Haram e tudo mais. Isso é nada. O derramamento que acontece na grande tribulação é insuportável, como vocês podem ver. E o anticristo, ele explora isto. Ele usa isto, ele explora isso. De alguma forma, o Senhor permite isto a este cavaleiro. Então, se você sabe que você não quer ser decapitado, então você tem que receber Jesus agora e ser nascido de novo apropriadamente e entrar. Quando o arrebatamento acontecer, você entra na saída segura e entra na segurança, na preservação do céu, de acordo com Isaías 26, versículo 20, que nós já lemos. Então, o cavaleiro do cavalo vermelho, ele descreve total devastação de guerra que vai acontecer durante a grande tribulação. E ele descreve o juízo devastador que vai consumir a terra durante aquela dispensação.
com derramamento de sangue inacreditável e assassinato, massacre, holocausto. É guerra e total guerra que vai romper. A espada da guerra vai ser tirada naquela dispensação. E a espada da perseguição que vai devastar os santos. Este terrível juízo do Senhor, ele remove a paz da terra. É dado a ele poder para tirar a paz da terra. É por isso que a espada é grande. Entretanto, nós sabemos que a maior bênção que o homem jamais pode acontecer nesta terra, a maior bênção que o homem recebeu na terra é paz. Apenas ser pacífico e ter paz. Essa foi a maior bênção que Deus deu ao homem na terra. Que ele trouxe, Jesus trouxe esta paz que excede todo entendimento, para que agora vocês possam viver em paz com seus filhos. Paz, a maior bênção é a paz. E agora, para que alguém venha e remove a paz. Quão devastador é isto? Em Swahili, eles dizem Waza Kwangaika. Ele está correndo, você vê as pessoas correndo, fugindo, as crianças fugindo e você fugindo desse outro lado. A paz é a maior bênção que o príncipe da paz jamais depositou aqui. E perder esta paz seria uma tragédia irrecuperável na grande tribulação. O livro de 1 João, povo abençoado, 1 João, Primeira João, não, deveria ser 1 Pedro, mas vamos a 1 João. João, 1 João, Aleluia. 1, João 13, 34, é João, Evangelho de João 13. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então vocês têm que amar uns aos outros. Por isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas nesta hora ele remove isso, para que os homens matem os homens. O homem massacre o outro homem. Ele remove este amor. E você então vai violar este mandamento. Este mandamento não vai poder prevalecer na grande tribulação. O livro de Levítico, capítulo 19, 18. Levítico 19, 18. Versículo 18. Levítico 19, 18. Ele diz: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Mas então ele retira isso, de modo que os vizinhos matarão os vizinhos. Algumas situações demoníacas, onde as pessoas vão se voltar umas contra as outras. Então é uma situação muito satânica.
Quando a profecia da quebra do segundo selo é cumprida, todas estas guerras que vocês veem, a do Iraque, a guerra da Síria, a guerra na Líbia, a guerra do México, das gangues de drogas, gangues contra gangues, governos lutando, a guerra no Sudão do Sul, que vocês viram, na Filipinas, o genocídio em Ruanda, o ISIS, Al-Qaeda, todas estas coisas vão parecer como nada. Quem então vai querer estar lá? Então esta é a razão pela qual eu trago isso a vocês. Mas por que é que o Senhor faz isso? Por que que Ele envia isso? Você diz, ai, por que que o Senhor envia uma coisa tão terrível para a igreja e para o mundo? Novamente, Ele envia para aqueles que recusam a verdade, rejeitam a verdade. Então é por isso que eu não espero que vocês percam o arrebatamento. Eu espero que vocês vão, porque caso contrário será horrendo. Vocês serão presos naquela dispensação insuportável. E nós vimos, e nós já dissemos, que quando Ele abrir os primeiros selos, é simplesmente para preparar o mundo. Então vocês podem ver por si mesmos. Eles preparam a terra para os juízos de Deus que nós vamos ver hoje. Você já pode imaginar que isso já é tão terrível? A guerra no Sudão do Sul é horrível. A guerra no Iraque, em Mosul, que tomou posse de Mosul, é horrível. A guerra na Síria, os xiitas contra os sunitas no Iraque, são muitas guerras. 2007 no Quênia, insuportável. Ruanda, onde mais? O Sudão do Sul já é inacreditável o tipo de guerra que aconteceu lá. Ele diz, todas estas guerras são nada perto daquilo que será liberado na grande tribulação. Então, com certeza, você vai querer sair fora daqui. Você vai querer ir para casa. A terra não será um lugar para ficar mais, você já pode dizer. O livro de 1 Pedro... 1 Pedro, Primeira Pedro 4, 8. Capítulo 4, versículo 8. Creia-me, eu estou tentando correr para o quarto selo, mas eu preciso cobrir mais isto, certo? Passo a passo. Eu quero chegar no coronavírus, mas creia que da mesma forma nós precisamos chegar até as coisas mais importantes, certo? Porque todos estão esperando pelo quarto selo, porque é tão clássico a forma como as minhas palavras se cumpriram. Porque não apenas a morte chegou com uma praga, mas saiba mais, que vai esmagar os mercados. Então, hoje eles estão dizendo que é pior do que o 11 de setembro. É pior do que o terror quando todas as aerolinhas tiveram que ser impedidas. As companhias aéreas tiveram que cancelar 33 mil voos. Então, diga-me, nós vamos chegar lá. Mas me permitam levantar 2 ou 3 coisas. Eu estou correndo. Antes de extrapolar, deixe-me extrapolar o segundo selo. Então, deixe-me correr. Quando aquele leão fez assim, e então rapidamente aconteceu a tribulação lá abaixo. Então eu disse, ele liberou o cavaleiro branco. Eu falei com ele, então agora ele já foi. E está correndo. E eu estou correndo porque há uma mensagem para a igreja. Que as coisas vão ficar pior. Quando Jesus falou a respeito da terra, essas são as coisas que ele falou, das guerras e rumores de guerras. Ele não prometeu nada de bom para a terra. Então por que você iria querer ficar aqui para sempre? Por que você não vai focar no evangelho mais terreno?
Por quê? E o Senhor está dizendo, não, comece a se preparar para sair. Veja quão terrível, a terra inteira está presa. Quase todas as nações agora estão lidando com esta morte do coronavírus, certo? Mas vamos lidar mais uma coisa, mais uma escritura sobre o cavalo vermelho, certo? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, ele diz, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Sejam hospitaleiros. Cada um exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, ele está falando a respeito de ser amigável, de viver em paz, de amar uns aos outros, de viverem juntos, mas isso agora foi retirado por este cavaleiro que trouxe uma grande espada. É uma grande espada, não é pequena. Então, ele tira tudo que é paz sobre a terra. Qualquer coisa que é instrumento de paz, ele retira, ele remove. Ai! Então, ele diz. Então, Romanos 13:8, o segundo selo, a guerra. E vocês viram que a guerra já está em guerra, a terra já está em guerra. Ninguém precisa te convencer que há tanta guerra sobre a terra, ou derramamento de sangue. Até mesmo os turcos, quando eles atacaram as casas, houve tanto derramamento de sangue como aconteceu nos dias de Noé. Certo? Tanto derramamento de sangue. E ele diz o seguinte, Romanos capítulo 13, versículo 8. Ele diz, então o maior dom é aquilo que ele mesmo remove. O dom da paz, que o príncipe da paz trouxe a paz que excede todo entendimento humano. Ele retira esta paz. Romanos 13:8, ele diz aqui, que vocês não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Ai. É isto que ele remove. Então, uma vez que você retira o amor, agora a animosidade, guerra, derramamento de sangue. Mas parece que a guerra já está pronta. Há tanta guerra, aparência de guerra. A guerra, eles já estão prontos. Se eles já estão começando a se matar uns aos outros, quanto mais quando ele vier para instigá-los, certo? Então, podemos olhar para o terceiro selo. Eu espero que antes de fazermos um intervalo, eu chegue aqui ao terceiro selo. Podemos olhar o terceiro selo? O livro do Apocalipse, capítulo selo, novamente. Novamente, eu vou levá-los de volta à posição do trono. Apocalipse, capítulo 6. Versículos 5 e 6. Ele diz aqui, quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, eu ouvi o terceiro ser vivente dizer, venha. Em outras palavras, venha e veja o que o pecado fez. Eu olhei e diante de mim estava um cavalo preto. E o seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Eu já vi essa balança. Então eu ouvi o que parecia como a voz entre os 4 seres viventes dizendo, 1 quilo de trigo por um dia de salário e 3 quilos de
cevada por 1 denário. Outra versão diz 1/4 de quilo de trigo por 1 denário e 1 quilo de cevada. E lá ele usa quilo e outro ele usa. Mas a medida é que esta quantidade de trigo é apenas para uma pessoa por dia. Então você vê que a família judaica são muitas pessoas, são grandes, 10 pessoas. Então você vê que a mensagem é clara, que a fome está vindo, a morte pela fome está vindo. A mensagem é muito grande, isso é muito grande, porque isso vai tocar a economia global. Tudo que traz pão à terra vai ser afetado. Posso ler novamente? Porque isso é muito importante, muito extenso. Eu vou demorar mais tempo aqui antes de ir para o 4º selo. Ele diz novamente. Livro do Apocalipse, capítulo 6. Porque isso também descreve a noiva. Ele diz, quando o cordeiro abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizer, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha na mão, na balança, eu disse que eu vi essa balança, então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo, 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, que é menos nutritivo. Então é aqui agora onde está a chave para a igreja. Agora, não danifique o azeite e o vinho. Então, eu vou primeiro para o trono e depois eu trago a mensagem. Então, a reunião deveria ser lá na escola de moças, no campus, e eu me lembro muito bem, dia 23 e 24, naquela reunião, eu vi que alguns jovens que eram mudos e surdos, os ouvidos deles abriram naquela reunião. Então, agora... Então, o Senhor, sabendo que aquela reunião estava acontecendo, Ele queria anunciar isto naquela reunião. Então, Ele veio diante deles. Então, deve ter sido por volta do dia 22, porque nós viajamos de carro, de agosto de 2008. Lembre-se que 23 e 24... sábado e domingo de 2008, a profecia foi dada no sábado e no domingo. 3 semanas depois, todo o mercado financeiro global desmoronou. Então, 3 semanas exatamente, menos de um mês. Entretanto, na posição do trono... Então, quando o Senhor me traz diante da posição do trono, novamente... Diante do trono, o cordeiro. No trono está o cordeiro e ele quebra o 1º selo do rolo de Deus. Então, ele libera o 3º selo. Ele libera o 3º ser vivente. E da forma como ele veio para os que estão aqui, ele veio assim. Ele tomou esta direção assim. Ele não veio reto, ele veio se movendo assim. Em um momento, ele apareceu face a face deste lado, antes de falar, antes de nós conversarmos. Eu não vou compartilhar o que nós conversamos, mas ele veio assim, se movendo. E em um momento ele veio assim. E depois que nós conversamos, ele saiu por este meu lado assim. Todos que estão aqui, por favor, não durmam. Lembrem-se que vocês não poderão vir na semana que vem. Se vocês querem dormir, o problema é de vocês. Depois disso, o Senhor vai fechar os seus servos e não será mais possível. Então, novamente, no trono, ele me trouxe dentro do trono. E então o Cordeiro, este é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este é o Messias. Este é o Rei da Glória. Ele pegou o rolo e ele quebrou o 3º selo. O 3º selo. E quando ele quebrou o 3º selo,
Ele liberou o terceiro ser vivente. E eu vou descrevê-lo, não se preocupem, para vir até mim. E quando o terceiro ser vivente veio até mim, ele primeiro andou ao redor assim. Vocês querem... Eu vou descrever. Ele andou assim. Então, no outro momento, então, ele começou a vir diretamente, de frente, face a face agora. Então, isso foi quando ele veio para falar agora. Depois de falar com ele, então ele passou assim e eu pude vê-lo novamente. Na verdade, eu me voltei e vi ele enquanto ele estava partindo, saindo. Isso foi quando ele liberou o cavalo preto que eu vou descrever. Então ele liberou o cavalo preto. Mas primeiro deixe-me descrever a criatura, o ser vivente. Se você vai ao livro do Apocalipse, capítulo 4, vocês vão ver que eu estou demorando mais tempo neste terceiro selo. Você tem que notar que no outro eu corri. Mas agora este, o quarto, eu vou focar melhor. Ok, agora. Qual a escritura? Apocalipse, capítulo 4. Muito bom. Obrigado por não dormir. Eu queria testar se vocês ainda estavam acordados. Homens e mulheres, certo? Aleluia. Então, Apocalipse, capítulo 4, veja o que acontece aqui, no centro do trono. Isto será o versículo 6b. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos tanto na frente como atrás. O primeiro ser vivente parecia... Ok, o primeiro ser vivente era como um leão, o segundo como um boi, o terceiro tinha o rosto como de homem e o quarto como uma águia voando. Então estou falando do terceiro, que tinha a face de homem. Então deixe-me descrever isso antes de chegar no cavaleiro, que também vem. Então agora, você pode imaginar o tremendo privilégio e mandato e responsabilidade que é ter que lidar com os seres viventes e então executar a mesma coisa na Terra? Não, vocês não podem perder isso de vista, não. Isso não é um conto de fadas, não. Eu sei que eu terei tempo para descrever mais coisas e vocês vão ficar chocados. Mas olha isso agora. O ser vivente, o terceiro ser vivente que tinha a face como de homem. Na verdade, ele é também como o segundo. Ele também é como o boi, exceto que ele tem uma cabeça humana, uma face humana e uma grande face a propósito. Não é humana, mas é como de homem. É uma face muito grande, mas muito parecida. É uma face como de homem, não de homem. Isso é inacreditável, certo? Ele tem esta cabeça, é como de homem. Lembre-se da palavra como. É assim que é no céu. E a face dele, quando ele veio, eu pude vê-lo completo. E quando ele veio, ele queria que eu focasse no rosto dele, na face. Então, esta tremenda face, que era como de homem, parecida com homem, era muito gloriosa, muito santa, uma face muito santa. Não tanto super gloriosa, mas muito santa. Gloriosa, sim, muita glória. Mas eu estou dizendo, uma face muito santa, muito santa. Eu estou falando desta criatura antes do cavalo ser liberado. Eu estou falando do ser vivente. Ainda não lidei com o cavalo. A criatura, o terceiro ser vivente. Na verdade, quando ele foi desse caminho, foi ele que liberou o cavaleiro. Então, mas vamos lidar somente com isso. Novamente, quando o cordeiro quebrou o terceiro selo,
Então o cordeiro libera o terceiro ser vivente dentro do trono. Então ele veio assim, assim. Então no outro momento eu vi que ele estava vindo desse caminho. Agora ele vinha diretamente, depois de circular ele veio diretamente. E depois que nós conversamos, então ele passou assim, o Senhor me permitiu virar, então eu pude vê-lo se retirando. Então, quando ele voltou, ele liberou o cavalo. Então, este é um assunto diferente. Vamos lidar com isso primeiro. Então, ele também é como o segundo ser vivente, o boi, exceto que ele tem esta aparência como, você sabe, está no céu. Esta cabeça e face enormes, como de homem, mas muito santa. Uma face muito santa. Então, quando ele veio para falar diretamente comigo, ele tinha uma face muito santa de verdade. Eu podia saber, o Senhor me fez saber, muito santa. O terceiro ser vivente. E a face dele, vocês podem imaginar que ele tinha rugas, mas era como uma face humana, uma face grande, uma cabeça grande, é claro, mas ele andava de lado assim, mas de alguma forma a cabeça era um pouco maior, e então a face dele, quando ele veio, olha agora, todos olham agora, a face era muito séria. Porque, olha, quando você franze a sua testa assim, quando você franze, então acontece aquelas linhas, rugas horizontais. Ele tinha aquelas rugas horizontais na sua face. A testa franzida por causa da seriedade dele. Então você podia ver que alguém faz alguma coisa, então você franze a testa, era assim a face dele. E as pernas dele são patas. As pernas dele, os pés, são patas. E ele tem olhos em toda a parte. É tremendo. Não quero compartilhar mais. Algumas vezes eu não posso compartilhar mais. Mas vocês veem agora, na Escritura ele não diz que ele é como o boi. Ele descreve apenas a face de homem. Mas agora vocês entendem mais detalhes. Porque agora eu voltei e dei mais detalhes, certo? Estamos juntos? Então, novamente, ele anda desta forma, então mais tarde ele vem deste outro lado diretamente, porque agora eu estou dentro do trono, então ele tem liberdade, ele anda, ele circula, mas então ele vem diretamente, a partir de um momento. Depois disso ele passa assim, o Senhor me permite virar e eu o vejo indo embora, e então ele vai por este caminho. E quando ele vai por aquele lado, então o cavaleiro vem deste outro lado. Então agora vocês podem ver os 4 seres viventes ao redor do trono de Deus. E o Cordeiro está no centro. Eles são aqueles que circundam o Cordeiro. Quando você os vê, você sabe que eles representam Deus. Eles representam a autoridade de Deus. Os 4 seres viventes, eles têm a autoridade e o poder de Deus. Eles são representantes de Deus lá. Os juízos de Deus, eles têm. A autoridade de Deus, eles têm. Eles têm a ira de Deus. Tudo isso está sobre eles. Por isso que a voz deles é como de trovão. Há tantos detalhes que eu tenho. Depois disso agora, então ele libera o cavaleiro do cavalo preto para vir até mim na posição do trono. Nós ainda estamos aqui. A glória está em todo lugar. Mas então, a glória, na verdade, cobre até o joelho. A glória está aqui, em todo lugar. A glória pura e branca de Deus. A nuvem que você viu que veio. Agora, no trono dele. Ele é o Rei dos Reis. Este é o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. Então, quando ele libera o cavaleiro do cavalo preto, ele vem, mas há algo que ele queria me mostrar. Então, quando ele vem e ele chegou onde eu estava, então ele parou.
porque eu levantei a minha mão esquerda assim e ele parou. E quando ele parou, o cavalo preto, ele tem asas, asas poderosas, pretas, um cavalo totalmente preto, totalmente preto. Obrigado por aqueles que estão me seguindo, obrigado aos que estão prestando atenção. Agora olha isso, o cavalo preto, ele é totalmente preto, e o cavaleiro, ele está vindo. Então no trono, eles vêm os dois, então eles param. Quando ele para, então agora, o cavalo preto que você vê aqui, na verdade, ele tem asas brancas, super gloriosas, asas brancas. Então, enquanto eu estava lá e falando com o cavaleiro, o que me surpreende é isso, é que o cavalo agora estica as suas asas, ele abre as asas, assim. E quando ele abriu as suas asas e esticou as suas asas gloriosas, as asas fisicamente me tocaram, as asas brancas e gloriosas. A glória também flui. Ele emite. A glória faz como uma glória branca flui das suas asas, tão glorioso. O cavalo preto, o cavalo preto do Apocalipse, agora tem asas brancas super gloriosas. Você não vê isso na Bíblia? Isso Deus deixou para quando estes profetas fossem levados até o céu, para quando eles voltassem e dessem estes detalhes. Esta seria a prova de que eles estiveram lá. Agora, os detalhes que não estavam lá, somente Deus agora deu a eles. Asas brancas e gloriosas. E então ele estica. Alguém, por favor, não durmam. Não continuem dormindo. Não durmam. Todos estão ouvindo que você está dormindo. Então, obrigado, meu filho. Ouça. O cavalo preto tem asas brancas super gloriosas. E quando ele abriu, estendeu as asas, quando ele esticou aquelas asas, então foi a asa direita que me tocou, porque eu estava falando com ele, mas para este lado. E então, quando ele estica as asas brancas e gloriosas, então havia este nível de glória, mas brancas que fluíam assim, que fluíam através de mim também. Então ele recolheu as suas asas e então ele partiu. E então eu dei a profecia naquele 23 de agosto, no dia 24, no domingo de 2008, ele disse, Apocalipse 6, eu vi fome vindo, eu vi o cavaleiro do cavalo preto e ele foi liberado. Então foi quando este profeta veio e executou este mandato sobre a terra. O terceiro cavaleiro do Apocalipse. E então vocês veem que quando eu dei aquela profecia, é como se para dar apenas um vislumbre daquilo que iria acontecer. Daquilo que iria acontecer. Então, em menos de 3 semanas, começou com o banco Lehman Brothers, que era um banco de investimento. Como que esta é uma forma de cumprir esta profecia? Que em uma manhã, aquele banco poderoso tinha ido à falência. E a partir dali, todo o mercado financeiro caiu, desmoronou, todo, como um dominó, de todos os lugares, Londres, Paris, Xangai, todos os lugares. Vocês se lembram daquela crise econômica global? Até hoje eles ainda estão lidando com aquela situação. Não se recuperaram ainda. Eles ainda estão vivendo
Agora é outra crise que também está caindo. Mas em 3 semanas a profecia se cumpriu em grande estilo. Quando aquela situação de banco aconteceu em toda a terra. Foi em estilo que nós realmente tínhamos que pensar como que isso aconteceu. Um banco caiu e então o efeito dominó aconteceu, desmoronando tudo. Em Londres, Paris, Xangai, até o Japão, até a Coreia do Sul, Hong Kong, Austrália, todo lugar caiu, África do Sul e tudo mais. Desmoronaram, as bolsas despencaram. Então, nesta narrativa, quando você vê a narrativa aqui, o cavaleiro do cavalo preto, ele diz: quando o cordeiro abriu o primeiro selo, eu ouvi o primeiro ser vivente dizendo: vem. Eu olhei e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro trazia uma balança em sua mão. Então eu ouvi uma voz entre os seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por um dia de trabalho, 3 quilos de cevada por um dia de trabalho, pelo salário de um dia de trabalho, mas não danifique o azeite e o vinho. Então você veja que ele faz uma distinção, ele faz uma separação. Ele vem com uma instrução. Este cavaleiro do cavalo preto, ele traz falta. Ele traz escassez e fome. E lembre-se que tudo isso, como aconteceu em 2008, é apenas um vislumbre daquilo que está acontecendo agora. Foi apenas apenas um vislumbre do que vai acontecer na grande tribulação, que será simplesmente insuportável e inacreditável. E novamente, o derramamento de sangue. Não pode nada que está acontecendo agora pode ser comparado com o que vai acontecer depois, na grande tribulação. Então, o livro de Mateus 24, para dar uma perspectiva adequada. Mateus 24, versículo 7. O que é que o Senhor está dizendo? Então, depois deste selo, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos para o próximo. Porque eu quero empurrar até o 7º selo, para que a mensagem para a igreja, a mensagem do corona fique extremamente muito clara para a igreja. Se você fala de desemprego durante esta crise agora, muitas pessoas sendo desempregadas nas companhias aéreas, não tem mais como sustentar tantas pessoas porque não há pessoas voando. Creiam, isso não é nada. O verdadeiro desemprego ainda está vindo. Então vocês me digam se vocês ainda querem estar aqui. E este nível de primeiro desemprego já vem a fome. Mas eu vou falar da fome espiritual. Aleluia!